Boa noite. Agora eu acho que estou ao vivo. Opa, boa noite. Adriana entrou, tem mais gente entrando. Agora acho que a gente vai conseguir começar a nossa conversa. A rede deu um pouco de trabalho, peço desculpa a todos aí. Mais coisas das nossas tecnologias aqui. E da pecinha que estava atrás também do aparelho. Quando vocês acharem importante a gente começar, não sei se vocês querem começar com perguntas sobre o tema. Boa noite para Cleoni, muita gente conhecida aí. Foi um prazer o convite de vocês, aceitar o convite. É uma honra poder falar de coisas tão importantes. Enquanto a turma vai se conectando aí, a gente vai revendo amigos, revendo gente que fez parte da nossa história. E o tema que a Adriana e que a Tati colocaram para a gente conversar sobre ter sido pai e mãe numa fase delicada da vida, eu acho que funciona até melhor com perguntas do que necessariamente eu narrar a história. Claro que eu posso fazer uma cronologia, né? Esse evento ele aconteceu praticamente de 2003 até 2005, mas que houve uma situação dentro da nossa casa que a gente teve que lidar com uma enfermidade e uma perda, né? Mas eu vou me apresentar porque tem alguns que não me conhecem. Então eu sou o Clemilton, o Tom, mais conhecido como Tom. E do jeito que apareceu lá no cartaz, como aprendiz de marido, aprendiz de cristão, de pastor, de psicólogo, lá apareceu o pai da Lana, do Guilherme e da Isabela, mas com o tempo eu descobri também que é aprendiz de pai do Guilherme, aprendiz de pai da Lana e aprendiz de pai da Isabela. Eu sou pastor numa pequena comunidade, junto com um grupo de pastores e de irmãos, e psicólogo. Vivi num primeiro casamento 10 anos. Aí tive um intervalo na minha vida por uma perda, porque em 2005 Deus decidiu que ia levar a Lúcia para morar com ele. É sempre dessa maneira que eu coloco, porque é dessa maneira que eu entendo as coisas. Tá um pouco picada a nossa conversa aqui, mas daqui a pouco ela engrena e aí a gente vai falando um pouco mais. Ao mesmo tempo a gente vai dando um pouco de tempo para as pessoas entrarem e para elas poderem participar e talvez aproveitar um pouco dessa experiência que acredito que pode acrescentar alguma coisa na vida de vocês, né? Falar hoje desse assunto, claro que é muito mais tranquilo, porque já se foram muitos anos, muitas coisas aconteceram e tudo mais. Hoje a Lana já é uma moça de 21 anos, para aqueles que a conheceram pequenininha.
O Guilherme tem 17, a Isabela tem 15, e eu já estou num novo casamento, refazendo a vida de família, porque é algo que a gente acredita, e tudo que a gente acredita a gente deve refazer. Então, se a Adriana deixar agora me dirigir aqui, aí eu começo a contar um pouco da história. Vou esperar o ok dela. Ou as perguntas de vocês também. Espero que o som esteja chegando bom aí para vocês. Tá, então vou contar um pouco da história para vocês. Em 2002, quando a Isabela nasceu, o Brasil estava ganhando a Copa do Mundo e a Isabela estava nascendo, e a gente estava num ambiente de muita alegria aqui em casa, muita festa. E aí fechamos o time com 3 filhos, mas logo depois, um ano depois, houve um diagnóstico na nossa casa, na vida da Lúcia, na nossa vida, de que ela teve um câncer de mama. E nós até então entendíamos que era algo passageiro, tratável. Começamos a correr com todas as coisas que são normais quando acontece esse tipo de situação, e com o coração sempre confiante que o desfecho final seria aquilo que a gente acredita que é a cura de Deus, seja por um milagre direto, seja pelo milagre da medicina, pelos tratamentos normais que se fazem. E fomos tocando a vida, as crianças continuaram na escola, a vida ficou um pouco apertada, era hospital, trabalho, casa, escola, essas coisas todas, mas sempre com a confiança de que tudo terminaria da maneira como nós imaginávamos, que era a Lúcia bem permanecendo conosco. Mas foi passando o tempo, e mesmo com algum sucesso no tratamento, numa fase em que parecia que estava tudo bem, de repente ocorreu algo que também infelizmente é muito comum, que foi a tal da recidiva. Houve um retorno da doença, e nesse retorno nós entendemos que era um tipo de câncer muito forte, muito agressivo. E o que eu tinha de entendimento na época da parte de Deus me deixou confuso, confesso, porque meu entendimento era de que as coisas se resolveriam aqui e de forma como a gente esperava, imaginava e torcia e orava. Inclusive a ponto da gente ter palavra no coração de que Deus manifestaria a sua glória nessa situação. Bom, chegou dezembro de 2005, novembro, dezembro, e aí as coisas foram ficando complicadas, e houve um momento em que aconteceram algumas experiências que é até um pouco difícil falar, no sentido de compreensão mesmo, porque ficou claro que a cura que Deus daria para a Lúcia seria ela estar com ele, ser curada nos braços dele, e que nós teríamos uma nova jornada. A Adriana comenta da possível dificuldade de ter sido um período muito difícil. Na verdade é um período que eu nunca parei para conversar como eu estou conversando com vocês agora. E é bom que seja tempos para cá, porque algumas coisas já fecharam de forma mais clara, né? Mas na época eu posso dizer para vocês que o chão sai, a gente pensa que tudo que a gente acreditava em Deus tinha alguma coisa errada, alguma coisa que a gente não tinha entendido. Nós que já nos achávamos pequenos, nos víamos menores ainda, a vida parecia um cordão mais fino do que se apresentava,
as pregações do pastor já não faziam mais sentido, porque existia aquela ideia frágil de que se você é alguém dedicado ao ministério, dedicado à família, dedicado ao reino, e você tem 3 filhos, e aparentemente você é alguém mais ou menos legalzinho, como talvez eu pensasse que fosse, nada de ruim ou de tão trágico vai acontecer. E aconteceu. E aí a minha fé, inclusive, foi testada, porque... inclusive a minha leitura das Escrituras foi testada, porque era momento de ver que tipo de Deus eu acreditava e que tipo de Deus eu pregava. E eu percebi que era muito diferente a pregação daquilo que de fato eu tinha entendimento. Mas percebi que Deus, na verdade, não tinha prometido para nenhum de nós um mundo cor-de-rosa, um mundo de viveram felizes para sempre que acontecia aqui na Terra. E entrei um pouco em crise com Deus. Confesso que Deus teve muita paciência comigo, porque como um filho mimado, fiz algumas colocações para ele que depois ele conversou comigo, algumas colocações bem duras, mas Deus foi mostrando claramente que nada do que eu estava vivendo não era de alguma maneira explicado nas Escrituras, inclusive sobre o seu amor e o seu consolo. E ele foi tratando o meu coração. Agora, junto com isso, em paralelo, tem algo que faz a gente caminhar, porque era no momento que eu estava sozinho, era o momento de conversar com Deus e tratar essas feridas. Mas era muito valioso, que era a necessidade de caminhar com as crianças, porque na época a Isabela tinha 3 anos, o Guilherme tinha 9 anos. Não, o Guilherme tinha 5 anos e a Alana tinha 9 anos. E eu era muito novo para até me achar assim, o rótulo, né, de viúvo. Eram várias crises nesse sentido. Mas olhar para as crianças e olhar que eles precisavam caminhar e eu também, e a gente precisava de uma resposta, e a gente precisava de se reencontrar. As crianças foram fundamentais e elas deram muita força. Acho que talvez nem eles saibam o quanto deram força, porque tinha o dia a dia deles e as frases, as coisas que eles às vezes falavam, né? Então, mas num primeiro momento a conversa com eles foi de que Deus tinha decidido curar a mamãe, mas não aqui na terra, e sim lá no céu. E que se nós a amávamos, nós entendíamos que era melhor ela estar curada nos céus do que ela doente aqui numa situação de sofrimento. Eles ajudaram muito, porque foram, acho que mais fortes do que eu, porque eles enfrentaram o dia a dia, continuaram indo para a escola. A gente conversou na escola da importância de entender que eles precisavam tocar ali a escola, e conversamos com eles também, mas eu conversei e nem sei exatamente como falei, porque a gente não sabe muito bem como se fala essas coisas, mas eu lembro que falei algo que eu passei realmente a ver nas Escrituras, como as coisas funcionam, que se a gente prega que Deus, Ele cuida daqueles que descansam, então por que eu não iria olhar dessa forma, se eu já tinha tido tantas experiências com Deus de cuidado, de consolo, e que tipo de fé eu estava pregando se eu não acreditava exatamente naquilo que falava? E aquele era um momento de viver. E acho que as crianças, na pureza delas, com certeza, no jeito natural, tocavam o dia a dia. Claro, todo mundo sentindo falta, porque eu me lembro de o sorriso demorar alguns meses para voltar no rosto deles. Eu não sei se eu que demorei para perceber o sorriso no rosto deles, ou se o sorriso deles demorou uns 6 meses para voltar.
né? Foi uma fase bastante difícil, mas eu tenho um profundo orgulho deles, porque eles não perderam um ano de aula, deram conta, foram verdadeiros guerreiros, assim. Então, nessa hora, a gente que já é aprendiz de pai, a gente é mais aprendiz ainda, porque você fica encantado com o que Deus é capaz de fazer e consolar através das crianças. E essa troca de forças no dia a dia, o consolo de Deus, Deus reexplicando a palavra para um ignorante como eu, reexplicando a sociedade numa situação como essa, porque você está numa condição, você faz parte de um grupo quando você está vivendo com a sua família completa. E quando você perde um membro da sua família, você deixa de ser daquele grupo, do grupo dos casados, que era pai de família e tudo. Você continua sendo pai de família, mas não é mais casado. Aí é viúvo nem com 30 anos direito. Aí qual é o seu grupo de amigos? Falar do quê? Conversar do quê? Falar do quê com os filhos? E aí, vida que segue, vamos para a escola, vamos para a natação, vamos tentando tirar as ruínas de cima das costas, vamos conversando com Deus e tentando entender o que está acontecendo neste planeta. E pregações no meio da dor mesmo. Assim, no começo as avós ajudaram muito, as tias também, porque a mãe da Lúcia é uma pessoa maravilhosa. A minha mãe, se eu for falar dela aqui, eu vou fazer um tributo. Mas os amigos... Mas no dia a dia era a gente. Era construir uma rotina. Minha mãe ficou um tempo dando um apoio grande. E a gente foi vivendo. Confesso que a minha memória foi um evento tão forte que parte da minha memória ela ficou um pouco apagada. E eu que gostava de me vangloriar da minha memória, que acho que até tenho uma boa memória até hoje, mas tem um período aí que existe um corte. Parece que houve um corte a ponto de não lembrar algumas coisas. As crianças, Dri, elas tinham 3 anos, a Isabela, 5 anos o Guilherme e 9 anos a Alana. Tem semblantes que a gente não esquece, eu jamais vou esquecer alguns semblantes deles. E o mais difícil foi isso mesmo, tentar, depois que ficou sólido no meu coração de que Deus tinha conduzido a Lu para ele e que estar com ele é algo muito mais valioso e que a gente é só uma planta do jardim que ele cultiva com amor e carinho, mas às vezes o jardineiro decide levar para cuidar melhor no grande jardim dele, até explicar tudo isso para eles, que eu acho que é coisa que na verdade quem explica até hoje é Deus, porque como ser humano não para passar por essas tragédias, né, como vocês todos sabem, a gente não foi criado para isso, então a gente não lida muito bem com isso. Mas eu creio que Deus vai falando aos nossos corações, vai falando ao coração deles e, né, foi complicado assim. Mas era esquisito e às vezes até hilário, assim, no sentido de saber que na minha cabeça só ficavam viúvos homens com 60, 70 anos. Tomara que fiquem com mais, 80, 90, mas com menos de 30 foi um choque. E pensar nas crianças, na rotina de como eles cresceriam, como eles entenderiam, a minha preocupação de que eles sentissem o amor de Deus apesar disso tudo, mas é uma coisa que a gente não consegue passar. Não consegue. Você mal consegue viver, como é que você transmite isso para eles? Ainda mais diante de uma situação, né? Mas eu me lembro que nessa ocasião ocorreram 2 eventos muito importantes e assim, acho que é válido contar aqui,
que um deles estava associado àquele tsunami que ocorreu lá na Tailândia. Foi na Tailândia, não? Naquelas praias bonitas lá. Esqueci o local. E foi quando eu estava muito prostrado e teve uma noite que eu dormi e quando eu acordei é como se tivesse tido uma visão, né? Onde a gente caminhava na praia, era um dia de sol muito lindo e de repente vieram ondas e ondas e destruiu tudo. E eu estava como espectador olhando aquilo e eu me lembro de Deus ter falado ao meu coração: você vai ficar debaixo das ruínas ou você vai levantar e viver, né? E eu me perguntava como poderia viver, já que eu tinha um casamento excelente, como poderia abrir mão daquela situação, daquele relacionamento bom. E eu me lembro de Deus ter falado da necessidade de fazer um memorial com tudo que eu tinha vivido e não ficar reclamando do que eu ainda não iria viver. E eu percebi o privilégio que eu tive de viver com uma pessoa especial como a Lúcia, o quanto eu aprendi com ela, o quanto ela era realmente merecedora do céu. Hoje eu penso assim que ela foi conduzida para lá tão antes, porque talvez essa terra aqui que está tão ruim não fosse uma terra digna de receber uma pessoa como ela por tanto tempo, né? Mas a gente fica com as faltas, até que Deus foi tratando o coração, né? As crianças eu acho que ficaram um pouco abandonadas por mim, porque eu fazia essas coisas, mas imagina um camarada tentando dar conta de 3 filhos pequenos e sem saber direito nem que rumo tomar, e sabia que tinha que levar para a escola, sabia que tinha que dar carinho, mas às vezes é até algo que falta dentro de você para oferecer. Mas uma coisa eu sabia: a gente tinha que ficar juntos, e nós ficamos juntos. E isso foi tremendo. Isso foi tremendo. Ficar juntos. Passamos essa situação juntos e tantas outras. E eu acho eles muito fortes, acho que eles amadureceram algumas coisas antes do tempo, mas também vejo neles um coração bom, não vejo um coração rancoroso, não vejo um coração de quem não tem amor para dar, e isso tudo eu vejo como graça de Deus na nossa vida e na vida deles, né? Bom, essa foi uma das situações. A outra situação foi uma visão de um avião caindo, um sonho de um avião caindo perto da minha casa. Eu estava com as crianças e o avião caiu na rua de baixo e eu falei pro meu irmão que estava perto, né? Isso é um sonho, tá, gente? Falei pro meu irmão: fica aí que eu vou lá ver se eu consigo ajudar em alguma coisa, porque caiu um avião, as crianças. E aí quando eu desci, eu vi que uma pessoa saía do avião e tirava a fuligem, e uma outra estava sem vida. E aí eu me lembro que eu acordei e falei: meu Deus, que sonho maluco é esse? E quando eu orei, eu vou falar do meu jeito, gente. Deus falou ao meu coração, pelo menos foi isso que eu entendi. Vocês são muito ingênuos, porque vocês não sabem a fragilidade da vida aqui. E a vida aqui, muitas vezes acontece uma tragédia e um fica e o outro vai. Mas nada foge do meu controle, do meu cuidado e tal.
Mas, na verdade, esse sonho, para mim, a mensagem mais clara foi da fragilidade da vida. Não do porquê um e outro não, mas a fragilidade da vida, que eu acho que a gente é ingênuo mesmo. E compreender isso foi importante porque você passa a valorizar coisas que de fato são relevantes e não se conforma com outras que às vezes são motivos de preocupação e que são tão pequenas, né? E você percebe que você tem tempo para fazer a vida valer a pena e para gastar a vida com coisas que de fato têm valor. Porque o resto aqui, né? E olha que eu acho a vida aqui muito boa, porque a graça de Deus nos faz ver coisas bonitas todos os dias, basta que a gente queira ver. Nos faz a gente fazer coisas boas. Mas essa vida aqui é muito frágil, é muito pouca e ela não pode ser algo inocente. Até porque as escrituras nunca falaram dessa inocência, né? A interpretação de alguém lento como eu é que, pelo menos na minha cabeça, fazia ver um mundo, né? E aconteceu comigo. De lá para cá eu vi muitas pessoas terem esse tipo de doença, mas que foram de alguma maneira curadas pela medicina de Deus aí, pela ação de Deus, assim, né? Bom, esse é um pouco do resumo da história, é o resumo mesmo, porque tem detalhes que eu acho que daria para escrever um livro, eu acho que tem parte da memória da gente que engana a gente um pouco, mas eu lembro de uma situação que as crianças estavam sendo cuidadas para a avó e eu pude ter um momento a sós com Deus e que tudo que importava era ficar numa condição quase que fetal, né? E para quem sabe um pouco disso daí, sabe que essa condição é a gente fica tão regredido, tão criança, que é como se a gente voltasse para o ventre da mãe, quando você passa por uma dor dessa. E eu acho que Deus fez um parto mesmo, né? Fez nascer um camarada novo, com a família se estruturando novamente, né? Mais para frente, através até das crianças, Deus foi abrindo a porta do meu coração, porque quando você passa por uma situação dessa também, você fica tão assustado que você fala, bom, eu não quero nem imaginar em me permitir um novo relacionamento para correr o risco de viver uma coisa dessa, ou também porque talvez tudo que eu estivesse vivendo não fosse exatamente aquilo, e é tanta confusão que eu me lembro que tem uma passagem curiosa, que levando eles para a natação depois de um tempo, eu acho que um deles me falou, e acho até que foi a Alana, se não foi ela vai ficar brava, mas acho que foi ela, porque a Alana de vez em quando ela fala umas coisas de Deus e ela esquece. Quando é de Deus eu sei que ela esquece, aí é de Deus mesmo. E ela falou, pai, só você traz a gente na natação, você precisa arrumar uma namorada. E aquele dia eu percebi que talvez existisse espaço para repensar a vida, as coisas, e no paralelo de tudo que Deus estava trazendo, essa possibilidade começou a surgir, mas eu confesso para vocês que quando você está sossegado, tranquilo e bem, você nem guarda as suas estratégias, armas, jeitos de se fazer isso, de recomeçar uma vida. Você nem sabe fazer isso. Mas teve o start, e aí as coisas foram acontecendo, e família é algo tão especial, que a gente acredita tanto, que Deus nos trouxe a possibilidade aí de conhecer a Milena, que hoje faz parte da nossa vida aqui, que está caminhando com a gente também nesse tempo, né? Pegou uma estrada com alguns buraquinhos já, mas também já amaciado por outras situações, e Deus tem feito um milagre na nossa vida. A nossa vida, de fato, é um milagre, porque é muito gratificante ver os filhos sorrirem. É muito gratificante vê-los sonhando, é muito gratificante vê-los lutando pelas coisas que eles têm o direito de lutar.
Chega, né, gente? Falei demais. Perguntas? A Milena é linda mesmo, uma pessoa muito especial. Aliás, isso é uma outra coisa importante, porque nós seres humanos nós somos muito preconceituosos, né? Ou então aquelas teologias erradas, né? De você tem a pessoa da sua vida, né? Não existe. O nosso coração ele tem um tamanho do tamanho que Deus nos dá grande, e a gente tem espaços especiais para as pessoas das nossas vidas, da nossa vida. A gente não tem uma só pessoa. E ninguém precisa substituir ninguém, né? Cada pessoa tem o seu lugar especial e é suficiente para construir uma história, é suficiente para poder ver o tamanho do amor que Deus tem disponível para a gente, e às vezes a gente usa tão pouco, né? Então, tem algumas coisas que eu acho que caem por terra, alguns mitos, e que a gente tem que ter a paciência porque as pessoas que não passaram, elas não conseguem entender. Muito das ingenuidades que eu tinha, eu via nas perguntas, nas falas das pessoas. Eu lembro de uma sugestão que essa foi das mais... A pessoa estava preocupada comigo, provavelmente, mas acho que ela não se preocupou direito comigo. Que ela falou, você é tão jovem, o que você vai fazer agora? Você vai deixar as crianças com a avó e vai tocar sua vida adiante, né? Aquilo me pareceu tão despropositado, porque... Como assim? Né? Mas acredito que a pessoa estava bem intencionada. Outras pessoas falavam, se você tinha um casamento tão bom, uma história tão bonita com a Lúcia, como que você pode dizer que você ama uma nova pessoa? Ué, porque não é substituição, é acréscimo, né? Então... a Lana, minha filha, tá aqui, ela tá corajosa, ela tá ouvindo tudo isso aí. Ela falou que eu, além de explicar, na verdade eu desenhei mesmo. Desenhei um coração e fui falando do tamanho, do quanto cabia pessoas que nós amávamos e ninguém poderia tomar esses lugares, né? Mas novas pessoas poderiam entrar nesse coração. E entra. Vocês estão comentando aí, né? Mas ninguém tem pergunta, né? Por exemplo, eu vou contar uns fatos engraçados. As crianças chegaram a uma hora que eu acho que eles não tinham nem pijama. Aliás, nem pra que pijama numa hora dessa pra dormir? Dorme com o que tiver. Dormir já tá bom. Então, hoje dá pra falar sorrindo por várias coisas. A primeira é pelo consolo de saber, de fato, a verdade que é saber que a Lúcia tá bem, né? Tá viva, tá bem, tá com o Senhor. E saber que Deus nos deu uma chance aqui de recomeçar, de aprender coisas. Então, a gente vai caminhando. Por isso, acho que a gente tem que repensar muita coisa quando a gente lê a palavra, viu? A gente tem que tomar muito cuidado. A Milena, a Beatriz está perguntando como foi essa adaptação. Foi trocar o pneu com o carro andando, né? Deve ter sido bem difícil, assim. Mas eu vou falar o meu olhar. O meu olhar é que ela abraçou um projeto de vida, ela entendeu que não tinha 4 problemas, tinha 4 possibilidades, mesmo que fosse numa formação não muito comum para se começar uma família. E o que eu penso sempre é que você tem a chance de amar, de repente, 4 pessoas de uma vez e também de conquistar o amor dessas 4 pessoas e ser amada, né? Se você vai ter o trabalho de amar 4, também você vai ter o privilégio de ser importante na vida de 4 pessoas. E 4 pessoas considerando você importante. Porque nessa hora também a gente vê... Eu fico imaginando muitas pessoas que têm que recomeçar a vida.
e se essas pessoas têm filhos, e elas são tratadas muitas vezes como um problema para aquela outra que não tem. E na verdade é só mais uma variável, não necessariamente um problema, né? Até porque tem um monte de gente que não tem filho e é um problema por si só. Tá todo mundo aí? Eu preferia estar numa sala com vocês, porque eu sou psicólogo. Psicólogo gosta de ver a pessoa, né? Não ficar falando aqui. Mas estou vendo a Vanessa, minha cunhada querida aí. Além disso, olha só, dessa situação toda a gente teve um acréscimo de vidas no nosso coração de gente muito bacana. Uma delas é a Vanessa, sua família, meus sogros, né? Eu nem perdi a primeira sogra, porque ela virou meio mãe da Milena também, vó das crianças, continua sendo, é uma mãe para mim. Então, houve uma soma muito grande. É difícil mesmo, Dri, aceitar a morte de uma pessoa jovem, porque como o ser humano foi criado para a vida, nessa hora a gente vê quão trágico foi a história de Gênesis 3. Aqui em casa a turma até já brinca. Quando eu vou falar de algum problema eu falo Gênesis 3, Gênesis 3. Mas Gênesis 3. Quer saber se Gênesis 3 aconteceu? Olha aí, como uma pessoa de 32, 33 anos é ceifada. Né? Nós não fomos criados para isso. Então a morte ela é um atestado escrito e real de que houve algo muito sério na humanidade e que graças a Deus está sendo revertido, foi revertido na cruz e continua sendo revertido dia a dia, e o decreto final de que a morte foi vencida já está dado. Haverá esse momento, e hoje eu consigo falar disso e afirmar isso não como uma letra morta das Escrituras, mas hoje como algo que vive muito forte dentro de mim, essa confiança profunda de que as Escrituras, elas são realmente a palavra de Deus. A Vanessa ganhou 3 sobrinhos, isso mesmo, Van, 3 sobrinhos, né, de encher o coração aí. Tá bom? Eu não vou saber encerrar isso aqui não, hein? Alguém vai ter que falar, acabou, valeu, tá bom? Eu acho que até para não ser injusto com ninguém, eu quero aproveitar e agradecer a Deus por tudo que Ele realmente fez. E até hoje Ele me ensina sobre esse episódio, mas principalmente por Ele ter cuidado das crianças. Quero agradecer muito a minha mãe, a avó Geni, a Olga, todas as minhas irmãs, meus irmãos que apoiaram, ajudaram muito no momento difícil, os irmãos da igreja. A igreja, por isso que eu falo, alguém falar mal da igreja, você pode falar das mazelas de um ou outro que chamar atenção, mas a igreja, ela é a família de Deus para dar apoio, para dar suporte, para abraçar, mesmo sem falar nada. Às vezes é só de você ter um lugar para ir. A igreja já se torna relevante na nossa vida, né? Então quero agradecer todas essas pessoas que apoiaram, amigos, irmãos, e numa fase tão delicada e que quando está acontecendo você não sabe para onde vai. É um barco, na nossa cabeça é um barco à deriva. Mas aí você vê uma luz piscando, 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 e aí você vê que é um farol que está te guiando e você não vai arrebentar com seu barco no rochedo. Como eu consegui conciliar o trabalho, casa e estudos das crianças? Fazer propaganda da escola aqui. A escola ajudou bastante porque primeiro não tratou as crianças como vítima. Eu acho que isso é muito importante porque eles não são vítimas, eles são amados. Tantas pessoas passam por... Mas tratou eles com carinho, com colo. Deus providenciou professores cuidadosos. Provavelmente alguns não eram tão carinhosos assim, mas veio com eles para falarem, mas boa parte eram
bons professores. Casa, sei lá, gente. Sei lá. Não sei. A casa foi. Caminhou. Eu sei que a gente comia, bebia, se vestia, tomava banho e provavelmente a gente limpava a casa, senão tinha virado. E o trabalho, porque eu ainda ia atender pessoas. E nessa época Deus tem um senso de humor que é próprio dele. Muitas vezes foi uma época que eu atendi muitas pessoas com história semelhante à minha. Foi uma forma realmente de ver triste, doída, de que infelizmente era algo que acontece com nós, conosco, seres humanos aqui, mas também foi uma maneira de Deus transformar a dor dessa experiência em algum tipo de conforto e consolo e direção para outras pessoas. Foi o Daniel que perguntou, né, Adri? É que vocês estão grudados aí, então é tudo a mesma coisa. Mais alguma coisa, pessoal? Somente... Pode falar, não precisa ficar constrangido não. Eu falo de qualquer coisa, de qualquer assunto desse relacionado. Hoje eu falo. Tá? Não precisa achar que vai me... Qual a melhor maneira de lidar, de ajudar pessoas que passam ou passaram o que você e as crianças passam? Olha, a primeira coisa, Daniel, acho que é exatamente tomar o cuidado para não ter fórmulas prontas, nem julgamentos prontos, nem achismos. É abraçar e se colocar do lado mesmo, naquilo, inclusive se as pessoas quiserem, porque eu lembro que em muitos momentos eu queria ficar sozinho, só com as crianças. É procurar fazer essa leitura e pedir muita sabedoria para Deus para ver como participar. O meu cunhado aqui que está dizendo que as crianças ganharam um tio ótimo, como ele. E eu um concunhado maravilhoso. Não, na verdade, ele tem uma coisa de muito bom, que ele é palmeirense, esse meu cunhado. Não, ele é uma pessoa... gente boa e faz as crianças rirem muito. Você vê, essas coisas são acréscimos na vida da gente, gente que vai entrando no nosso coração. Mais alguma pergunta, alguma colocação? Estou puxando na memória para ver se eu lembro de algo. E o que não fazer? O que mais te chateou? Boa, Daniel. O que não fazer... é aquela velha fórmula dos amigos de Jó. Tentar falar, será que você não fez algo que poderia fazer? Será que você não levou num lugar que poderia levar? Será que não sei o que lá? Não ajuda, só atrapalha. Mas seres humanos fazem isso, mas se puder evitar é bom. Por isso que eu estou falando que tem hora que o abraço... Às vezes você levar algo para a pessoa que a surpreenda positivamente, sei lá, né? O que mais chateou, eu acho que foi essa visão de que você se torna um problema. Mas por um lado foi bom também, porque trata o nosso orgulho de achar que as pessoas têm o direito de olhar para a gente e pensar que a gente é um problema. É uma visão, que é um direito que elas têm e que a gente não consegue mudar e nem sei se precisa mudar. Porque, como eu falei, o evento em si ele é tão importante, a tragédia e a superação e a compreensão do consolo de Deus, de como a vida é, que você olha para essas coisas e fala, Deus dá graça, porque... só o Senhor é Deus mesmo. Mimi, nessa hora a fé é fundamental. Não, sem fé, eu vou dizer, no meu caso específico, sem fé, sem ter tido o tratamento, o cuidado de Deus e depois a confiança em Deus, sem fé, porque o consolo de Deus era trocar o choro pela gratidão do privilégio de ter tido a história que tive, de ter as crianças
Então a fé, ela ensina você a trocar a dor e a perda pela gratidão de ter tido, do privilégio de ter, pela esperança de novamente saber que tudo isso vai acabar bem, né? E ser surpreendido com a possibilidade da reconstrução, das crianças caminhando, crescendo, tudo isso aí faz você olhar e ver o quanto a fé vale a pena. Porque eu acho que sem fé haveria uma revolta, aquele tipo de coisa muito comum para nós, que é procurarmos um culpado para levar todo o peso e a carga. Às vezes, sem fé, poderia me achar no direito de que o mundo de alguma forma me restituísse, que as pessoas ficassem me devendo, porque algo muito importante tinha sido tirado, então eu tinha o direito de receber de volta de qualquer maneira, porque sem fé a gente cai para essas coisas todas, né? E a Adriana está perguntando se houve muitos julgamentos. Sem dúvida, porque as pessoas, elas têm as primeiras impressões, e algumas, além das primeiras impressões, elas preferem o julgamento, preferem o tribunal do que a sala de acolhimento, né? Então tem dois tipos de seres humanos: aqueles que preferem um tribunal, gostam de um tribunal, tudo vira uma causa a ser julgada, um culpado, ou se não for Deus, é o ser humano que fez alguma coisa, né? Ou aqueles que às vezes nem sabem também, mas poucas palavras, muitos gestos acabaram fazendo tanto que faz a coisa acontecer. Eu vou falar uma coisa assim importante para vocês. Não estou dizendo que só uma pessoa cristã encontra força em Deus para superar isso, porque eu acredito que mesmo pessoas que estejam buscando Deus da maneira, batendo mesmo que em portas erradas, mas que no fundo queiram encontrar Deus, buscar Deus, elas não vão deixar de contar com o apoio de Deus numa situação dessa. Aliás, eu vou dizer mais: mesmo pessoas que viraram as costas para Deus numa situação dessas, eu tenho certeza que Deus se dispõe a dar apoio e força. Tanto que a gente ouve algumas pessoas falando: nossa, eu não sei de onde tirei forças. Nossa, algumas falam: eu fui muito forte porque eu nem sei como eu superei tudo isso. Sim, foi Deus que estava ali, anônimo, né? Deus anônimo, dando forças, porque a graça de Deus, ela vem sobre justos e injustos, o sol e a chuva vêm sobre todos. Então, senão a gente fica aqui com uma declaração heróica evangélica, e não é isso. O amor de Deus está disponível para o ser humano, né? E o consolo, o apoio e tudo mais. É isso, um pouco da nossa história. Um pouco da nossa história. Então, quero deixar uma palavra também para vocês de valorizem cada momento mesmo em família. A palavra diz que se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente peca. E isso tem que começar dentro da nossa casa. Espírito de servo, de servir uns aos outros, de cuidar uns dos outros, de amar uns aos outros. É o que vale a pena. O resto é fumaça, né? Então, o amor, ele permanece por causa da memória das relações. Dessas relações de afeto, dessas relações de cuidado, dessas relações de carinho. Isso não quer dizer que com essas falas ou com essas experiências a gente se torna alguém pronto, preparado. Pelo contrário, eu, por exemplo, me vejo cada vez menor, cada vez mais insignificante, cada vez mais necessário de aprendizado. Criar filhos é um privilégio, porque os filhos são de Deus e Ele tem essa parceria conosco, mas não é fácil. Inclusive porque eles estão ouvindo, e muitas vezes eu acho que já me ouviram falar até em algum tipo de palestra, nós não conseguimos garantir o resultado final, porque senão nós teríamos total acesso e controle sobre o livre-arbítrio deles. Mas a gente consegue fazer uma coisa, que é trabalhar para ser, pelo menos, uma referência que vale a pena para eles olharem.
Bom, espero que essa história aí a Adriana deixe gravada, porque aí aqueles que pegaram pela metade podem ouvir, né? Daniel, percebemos que os seus filhos passaram muito melhor que a maioria das famílias. Como você explica isso? Deus, e quero falar que eles também são responsáveis por terem escolhido, de alguma maneira, olhar para tudo isso e não ficar se vitimizando. Eu acho que eu me vitimizei mais do que eles, para falar a verdade. Não estou dizendo que eles não sentiram falta, não passaram por falta, não lutaram, não. Nem posso falar pelo coração deles. Mas eu, eu os admiro profundamente. Bom, gente, acho que agora é a hora mesmo, tá bom? Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês e espero que essa conversa tenha sido útil para acrescentar alguma coisa na vida de vocês. Sou muito grato a Deus por tudo, pela vida de vocês e espero que os sonhos de vocês caminhem numa direção bem tranquila e boa, tá bom? Deus abençoe. Boa noite.